Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Repita comigo: eu sou o caminho. Isso. Vamos lá. E disse-lhe Jesus. Repita: disse-lhe Jesus. Isso aí, vamos lá. Fala tudo. Disse Jesus: eu sou o caminho. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, fala conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Eu quero te mostrar duas coisas neste versículo. A primeira foi a frase que lemos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Mas nesse mesmo texto, nós também temos o destino deste caminho. O final do texto diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós poderíamos dizer o seguinte: o destino é o Pai e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. Hoje nós não vamos falar da verdade, nós não vamos falar, certo, da vida. Simplesmente nós vamos ver o caminho rapidamente. A primeira coisa que é importante nós entendermos é o que Jesus está usando por base para fazer esta afirmação. Todos que ouvem Jesus sabem que Ele não está se referindo a qualquer caminho. Sabe que Jesus está se referindo ao caminho no deserto. Aliás, a maior parte dos trajetos percorridos pelas pessoas de longa distância era no deserto. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho para o Pai, a primeira coisa que nós devemos perguntar para nós mesmos é se nós estamos interessados em ir para onde Jesus se diz ser o caminho. Porque não há nenhum interesse para fazer esta afirmação. Caminhar em Jesus, se ele não tiver o intuito de ter Deus como destino. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho onde? No deserto. E qual é o problema de um caminho no deserto? É que se ele não for trilhado de forma correta, ou seja, se alguém errar o caminho, a morte é certa. O povo, quando sai do Egito, sai para ir para a terra da vida, a terra que mana leite e mel. E eles erram o caminho. Eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto. E eles só não morrem por causa da provisão divina da água e do alimento. Ou seja, errar o caminho, a morte é certa. Quando Jesus disse: eu sou o caminho para Deus, usando a figura do caminho no deserto, não se pode errar. E a segunda coisa que nós podemos ver nessa expressão caminho é: não existe caminho. Essa expressão caminho só pode ser usada por um trajeto cujo qual já foi percorrido. Tá certo? Se o trajeto não foi percorrido, ele não pode ser chamado de caminho. Para que a palavra caminho seja empregada, alguém tem que ter trilhado. Por exemplo, Moisés traz consigo a tipificação do Cristo no Velho Testamento. Ele é um libertador que entra na opressão egípcia para tirar o povo para a libertação. Mas você observa na história dele que quando ele mata o egípcio, o que ele vai fazer é percorrer o caminho do deserto até Midian.
Moisés é alguém que vai trilhar aquele trajeto para fazer um reconhecimento do caminho, então ele volta, tira o povo, mas quando ele sai com o povo, ele já tem noção do que percorrer, porque ele conhece o caminho. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, tá certo? Para onde? Para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo. Por que é importante essa visão? Porque se errar o caminho é morte. Não tem uma outra possibilidade. E o que ele está dizendo, eu vou percorrer. Se o contrário da morte é vida, o que ele está dizendo é, eu vou percorrer este caminho para depois conduzir você. Por isso que Jesus faz o trajeto do túmulo e não fica lá. Por isso que ele faz o trajeto da morte, mas a morte não o vence. Na verdade, ele está descrevendo, eu tenho autoridade para me tornar o caminho. Eu sou capaz de guiar vocês em segurança. Mas aí vamos a uma outra pergunta. Tem algum outro caminho? Porque se tem duas pessoas que fazem a mesma coisa, se tem duas pessoas que vendem o mesmo produto, se tem duas empresas que fazem a mesma coisa, eu posso fazer uma boa pergunta. Por que comprar com você? Por que você? Então Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho para onde? Para o Pai. Errar o caminho é morrer. E eu tenho autoridade para dar vida, porque percorri o caminho da morte e a venci. Mas agora vamos a uma frase normalmente dita de forma popular, todos os caminhos levam a Deus. Então será que existe algum outro caminho que nos leve a Deus? Porque se houver, por que eu vou com Jesus? Por que não a Maria? Por que não o islamismo? Por que não? Se tem outro caminho, alguém tem que me explicar. Por que é que eu vou percorrer esse? Então Jesus disse de uma forma muito categórica, não há outro caminho além dele. Em nenhum outro nome há salvação. Ele é único e suficiente para nos salvar. Então por que ele? Porque não há outra forma. Ninguém além dele venceu a morte. Ninguém além dele pagou o preço. Então quando ele diz eu sou o caminho, eu sou o único. Não tem outra forma de se chegar ao Pai. Você pode ir para qualquer outro lugar usando outro caminho. Mas o único caminho que leva ao Pai, certo? João 14, é Jesus. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas nós ouvimos também algo interessante. Como é que eu vou nesse caminho? Então tá bom, Jesus é o caminho, eu já entendi isso, ele me leva para o Pai, é para onde eu estou a fim de ir, tá certo? Não, eu estou a fim de ir para o meu próprio prazer, na minha visão, morreu, acabou, então você não precisa de Jesus. Ok? Eu quero ir para o inferno, eu vim agora mesmo de São Paulo, vim com Mary, e você passa em Itatiaia, está lá, na beira da Dutra, o templo, que cada dia se torna maior, a Satanás. Está certo? Está lá na beira da rua, com todas as imagens, os animais que vão ser oferecidos e todos os ritos. Está certo.
Se você perguntar a uma pessoa daquela lá, se eles querem ir para o céu, qual é a resposta? Não. Eles querem encontrar com Deus? Não. Eles têm o direito de fazer isso? Sim. Então parece uma coisa boba perguntar, mas todas as vezes que você lida com alguém que diz que quer estar em Cristo para encontrar com Deus, mas não consegue entender o restante dessa história, essa pessoa, ela acaba se atrapalhando. Mateus capítulo 7, lá pelo verso 13, a Bíblia diz: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Então preste atenção, Jesus é um caminho apertado. Jesus não é um caminho largo. Naquela caminhada descrita por Jesus no deserto, há uma recomendação a todos aqueles que vão caminhar no deserto: não leve nada além do necessário, porque no deserto tudo que não é necessário se torna pesado. Qualquer coisa que você leve no deserto que não seja necessário, inevitavelmente te torna um peso para você, pode impedir você de alguma forma. Pastor, mas como é que eu ando nesse caminho? Então vamos lá, se o texto se completa, vamos dar uma olhada em como eu devo ir em Cristo para me encontrar com Deus num caminho estreito. Se eu errar, eu morro. O único que percorreu com sucesso foi Jesus. De todos os que morreram, o único que tem no seu túmulo escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, é Cristo. Então como é que eu trilho esse caminho? Então vamos dar um pulinho no escrito do apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nesse caminho eu preciso utilizar os elementos, certo, que o soldado trazia consigo. A preparação nos pés para trilhar caminhos desafiadores do deserto, não como o deserto de Saara, com aquela areia, mas as pedras, os espinhos. É basicamente impossível caminhar com sucesso por um longo trecho sem ter os pés protegidos. Toda a estrutura, o capacete, a couraça, o escudo, tudo, a espada. Então, para que eu possa trilhar este caminho de vida em Cristo, eu não posso simplesmente entrar nele de qualquer forma. Eu tenho que tomar posse de elementos que serão fundamentais no trajeto que eu vou percorrer entre Cristo e Deus, entre essa vida e a próxima. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas me permita usar um texto do Velho Testamento. E ele diz assim: quando estiveres trilhando, ouvirá uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita, preste atenção, nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma expressão bem interessante. Por quê? Porque o desvio para a direita ou para a esquerda de uma linha reta é normalmente a quebra de um esquadro. Você já viu uma casa onde no cômodo, num canto, tem uma cerâmica inteira? E quando você vai percorrendo, a cerâmica vai diminuindo? Você já notou isso?
Às vezes, é um troço absurdo, mas acontece. Você sabia que dependendo da distância, o começo do desvio foi 1 centímetro? 1 centímetro que não parece nada aqui, nada. O que é 1 centímetro aqui? Nada. Coloque fora do esquadro 1 centímetro aqui, daqui no final daquela parede. Eu vou te dizer, se você tiver uma linha reta aqui, ó, retinha, e desviar 1 centímetro aqui, provavelmente nessa distância até ali, vai dar quase 50 centímetros. Quando a Bíblia diz, não se desviai nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se perto ou no alinhamento, o que ela está nos alertando é o seguinte: se você se desviar um pouquinho, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você não vai notar. O desvio é tão pouco, é tão pequenininho, que você tolerou, o que você aceitou, o que você, certo? Não fez questão. Mas como a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é de resistência, porque ela é longa. No final dessa caminhada, talvez você procure a linha de referência e não veja mais. Ela ficou distante demais. Um desvio pequenininho, por isso, a Bíblia diz, você vai ouvir por detrás de você uma voz que vai lhe dizer, este é o caminho, é este aqui. Não se desvie dele nem um pouquinho, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho da salvação descrito por Jesus dá a ele a autoridade de que em nenhum outro além dele sejamos salvos. Ele nos faz entender que é um caminho que não é largo, ele é apertado, ele é estreito. Num ambiente estreito nós vamos ter duas coisas importantíssimas. Primeiro, nós vamos ter poucas pessoas caminhando conosco. Segundo, caminhar num ambiente estreito não é agradável, é apertado, é desafiador. Dependendo do local que você entra, se ele for apertado demais, te dá até vontade de desistir. Eu vou voltar, eu não quero estar aqui. Jesus nos fez esse alerta e ele é importantíssimo. Ficar atento em que não sei o que as pessoas vão te dizer, mas a única coisa que eu posso concordar com todos os caminhos levam a Deus é muito simples. Todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Sim, porque com a morte todo olho verá, toda língua confessará, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque independente do caminho que você tome, ele leva à morte, e a morte inevitavelmente nos leva a Deus. Agora, de volta para Deus, uma coisa é te levar para Deus, outra coisa é te levar de volta para Deus. O único capaz de nos levar de volta para Deus é Jesus. Porque ele conseguiu isso com autoridade. Então ele disse, de uma forma, muito incisiva, eu sou o caminho. Eu sou. Ele não disse eu tenho o caminho, eu mostro o caminho. Ele diz eu sou. Eu sou porque me tornei. Eu sou porque percorri. Eu sou porque se você quer encontrar com o Pai, que é para onde eu vou, e aí eu estou usando uma figura mais, saindo aqui da Trindade, ele diz, pegue a sua cruz e venha atrás de mim.
A cada dia que passa, nós vemos mais dúvidas em torno disso, mais questionamento em torno dessas situações. Então Jesus disse: eu sou o caminho, se errar é morte. Eu sou o caminho, percorri o caminho para me torná-lo. O caminho que leva o homem de volta a Deus é apertado, é estreito. Não leve nada que não seja necessário, porque só vai te dar problema na caminhada. Entenda que poucas pessoas vão caminhar com você, e se prepare para enfrentar a oposição. No caminho, com a armadura, o texto basicamente termina dizendo: porque com essa estrutura você poderá apagar ou sufocar ou suprimir, certo? Todas as astutas ciladas do diabo. Então, se Jesus é o caminho, Satanás é a perdição. Se Jesus é a luz, ele é as trevas. Se Jesus é a vitória, ele é a derrota. Se Jesus é a vida, ele é a morte. Nós temos inevitavelmente, goste você ou não, um adversário. E a proposta dele é impedir que o que Jesus fez para nos salvar seja anulado. Por que você acha que até hoje tem religiões ou estruturas que sacrificam animais? Simplesmente porque é uma forma de dizer que o sangue de Jesus não vale nada. Certo? É simplesmente a forma de descredenciar o que ele fez. Agora, se nós queremos encontrar com o Pai, e eu acredito que todos nós desejamos, todos nós queremos, a regra é simples. Ele é único e suficiente. Evite levar qualquer coisa que se torne um peso para você. Cuidado com um desvio pequeno, porque no final dessa história você pode escutar: apartai-vos de mim, maldito, eu não sei quem você é. A minha reflexão hoje tem a proposta de que olhemos para uma expressão tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Eu sou o caminho, disse Jesus. Errar. Ah, pastor, o que pode me fazer errar o caminho? Simples. Um irmão pode fazer errar o caminho. Pode. Ele pode te aborrecer a ponto de você se desviar. A palavra desvio, né, é simplesmente sair do caminho. Aliás, essa é a conotação também da palavra escândalo. Tá certo? Você escandaliza quando alguém estava andando certinho e algo aconteceu e o tirou do caminho. Essa pessoa se escandalizou. Então você pode ter uma palavra de um pastor aqui em cima, que pode tirar você do caminho. Você pode ter uma brincadeira ou qualquer situação na igreja que pode te afastar do caminho. Você pode ter feito um negócio com alguém e esse negócio não foi legal, e aí você levou um prejuízo e isso tirar você do caminho. Você pode ter arrumado uma namorada e o relacionamento não foi muito extenso, não foi muito longo, e por causa do término de um relacionamento, pessoas se afastaram do caminho. A estrutura que o diabo vai usar para tentar nos tirar, ele vai fazer o que for possível, o que estiver ao alcance dele, para que nós saiamos do caminho. E volto e termino aqui. Não precisa sair muito, não. Hoje nós estávamos descansando um pouquinho
E Meli pediu para assistir um filme. E aí ela disse: Cláudio, eu gosto desse filme porque basicamente não tem palavrão. Hoje você encontrar um filme que não tem palavrão e cenas de sexo, seja hétero ou homo, é a coisa mais difícil que tem. Só se for um filme gospel. Certo? E aí ela me disse: Cláudio, eu gosto, porque esse filme não tem palavrão. E eu olhei para ela e disse: se nós escutamos com uma frequência muito grande, é só uma questão de tempo até nós acharmos comum, natural. Um desvio pequeno, uma coisa pequenininha, pode fazer grande diferença no final dessa história. Ele é único e suficiente Salvador. Que nada nos afaste dele. E eu vou falar para você, vai ter muita gente, vai ter muita coisa, vai ter muitas situações para tentar nos afastar desse caminho, desistir da nossa fé. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Que a vara e o cajado do Senhor estejam ao seu lado. Que o Espírito Santo seja o nosso companheiro. Que se cumpra em nós, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Todas as propostas do Apocalipse são apenas para um grupo de pessoas: os vencedores. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, ao que vencer receberá uma pedra, ao que vencer será feito coluna, ao que vencer comerá da árvore da vida. É o que vencer, o que vencer, o que vencer e o que vencer, e nós venceremos pela misericórdia, pela graça de Deus e pela proximidade com o Senhor. Está cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover. Deus falou: foge. Fugiu para o ribeiro de Querite. A água acabou. Deus falou: foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu. Ela falou: a culpa é sua. Deus falou: agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe. Sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel. Elias estava tão nervoso, falou: perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso. Nervoso. O cara veio encontrar com ele lá, um centurião. Ele estava tão chateado que ele falou: Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado. O que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou: rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou: ó, aqui, ó, preste atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras: vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Tá pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim: amanhã, a essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou: nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado: Jezabel quer te matar, se você quer morrer, volta lá. E eu terceirizo o serviço.
Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, tá assim de gente, trabalha, dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro, parece que você trabalha e os outros, o dinheiro vai para algum lugar, no submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço, nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia, não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda na igreja, e terça na igreja, e quarta na igreja, Tá, esse cara ainda para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo. E estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei, sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço, né? Bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está Jesus foi na casa desse cara. E sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Parme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo. Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. Assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação. Os espias foram para Raabe. E agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento num teatro, num shopping em São Paulo. E o camarada tinha ido levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, né, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro. Tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que filha era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou, vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim, ó, e é de graça, é culto. Ele falou, então não estou com tempo livre mesmo, não tem nada para fazer, se eu sou Deus, eu falo, então não entra. Assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou, deixa ele. Ele entrou, sentou, o louvor cantou, eu preguei no final, ele levantou a mão e entrou só porque estava sem tempo. E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém? E Ele quer falar com você. Como? Do jeito que Ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala, olha eu aí te abraçando. E eu preguei aqui, o louvor cantou, todo mundo fez isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num bracinho, você fala, nossa, eu já amei esse culto. Aí eu te pergunto, o que você mais gostou? A palavra? Eu falo, não, um abraço. De quem? Eu falo, não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele
Aqui, ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele: hoje me convém ir para a sua. Olha Jesus indo para casa. Olha que maravilha. Sempre casa. A casa da Raabe, a casa do, né? Na casa do Naamã, e agora na casa do... Isso aí, já vai ser na sua casa, quer ver?